Tarde, vamos nos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 19 de março, a primeira turma em votação, a ata da sessão do dia 9 de março. Não havendo comentários, aprovada a ata. Ontem estávamos cheios, hoje estamos um pouquinho mais vazios, né? As palavras com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, primeira turma, pauta da sessão do dia 19 de março de 2026. Processo número 36.818 de 2023. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Manuel Pereira Lima Neto, comandante do rebocador HP-7. Advogado Dr. Manuel Altemar Moutinho de Souza. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de um aborramento envolvendo o rebocador empurrador Edivaldo Neto, que estava atracado, e o rebocador empurrador HP-7, durante manobra deste último para suspender do Porto de Sanave, município de Manaus, Amazonas, com danos materiais sem registro de danos pessoais ou ambientais. O rebocador Edivaldo Neto tem casco de aço de 18 metros de comprimento, classificado navegação interior, atividade de rebocador empurrador, de propriedade Silnave Navegação S.A. E o rebocador AP-7, casco de aço de 19,5 metros de comprimento, de propriedade HP Logística. O inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Oriental, ouvidas duas testemunhas e anexados documentos de praxe. No laudo de exame pericial, consta que o rebocador Edivaldo Neto apresentava bom estado de conservação e funcionalidade. Após o acidente, foi detectado um pequeno afundamento na aleta de bombordo, mais a ré da embarcação, sem ruptura da estrutura. E o rebocador HP-7 apresentava bom estado de conservação e foi detectado ruptura na estrutura de boreste acima da linha d'água, sendo exibidas as fotos que estão nos autos. Fez apresentar a sequência de acontecimentos que, segundo relatos, o prático do rebocador HP-7, na categoria de piloto fluvial, estava no comando da embarcação no momento do acidente, realizando a manobra de suspender. Eles consideraram o fator operacional contribuiu. Apontaram ainda infrações à relestra. Manuel Pereira Lima, comandante rebocador HP-7, Razioli Vegas Pureza, e chefe de máquinas do rebocador HP-7 foram ouvidos no inquérito. E o Jonas Araújo, Manuel Ezequiel e Edileudo Pinto não foram ouvidos no inquérito, pois não foram localizados. O encarregado do inquérito, acompanhando os peritos, apontou como possível responsável o comandante do rebocador HP-7, senhor Manuel Pereira Lima Neto. A doutor Procurador Especial da Marinha requereu diligências complementares. O indiciado apresentou, então foi apresentado a defesa prévia do indiciado, intempestiva, com a tese de força maior e alegando insuficiência de provas. O boletim foi juntado ao boletim de informações ambientais, que na região estava sob influência de área de estabilidade atmosférica, sendo registrado no dia 26, período da tarde, abro aspas, pouco nublado, meio encoberto, passando a meio encoberto, quase encoberto, vento oeste-sudoeste de 2 a 4 nós, com rajadas de até 12 nós. Chuva fraca, moderada a partir do horário tal. A PEN, então, apresentou representação em face de Manuel Pereira Lima Neto, o indiciado, na qualidade de comandante rebocador empurrador HP-7, com fogo no artigo 14, a linha A, aborramento, e 15, a linha E, posição a risco, que terá sustentação da ilustre representante da PEN. O representado foi citado por edital depois de esgotados outros meios de citação. A PEN apresentou e depois foi apresentado defesa por ilustre advogado regularmente constituído. A defesa sustentou que o acidente decorreu de força maior, consistente em mudança repentina e intensa das condições de vento durante a manobra de atracação, fato imprevisível que teria rompido o nexo causal, afastando a culpa do comandante. Afirmou que foram observadas as normas de navegação e que não houve imprudência, negligência ou imperícia. Impugna o laudo pericial e o relatório, alegando que não consideraram adequadamente as condições climáticas. Alegou que, abro aspas, a decisão do comandante de prosseguir com a manobra, mesmo diante da iminência de aborramento, foi uma decisão técnica baseada na avaliação das circunstâncias imediatas e na melhor forma de evitar o acidente de maiores proporções. Requereu em procedência a representação. Necessariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
E ainda a aplicação de penalidade mais branda de repreensão prevista no artigo 121, inciso 1, e também requeriu a produção de provas em direito admitidas. Na instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e, encerrada a instrução, a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado reiterou os termos de sua defesa. O relatório, excelências. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, no caso apresentado, observa-se que houve evidente erro na manobra de desatracação do rebocador HP-7 e imperícia na operação da condução da embarcação a fim de evitar o abarroamento. Chamando a atenção aqui para o fato de o rebocador Edivaldo Neto, no momento do acidente, estar atracado. Esta Procuradoria assim entende que o senhor Manuel Pereira Lima Neto, comandante do rebocador e empurrador HP-7, merece ser responsabilizado, visto que mesmo tendo sido avisado por rádio dos riscos de abarroamento, ele continuou a realizar manobras sem os cuidados necessários. Não atentou para a capacidade de manobra da embarcação, principalmente quanto à distância de parada e para condições de giro da embarcação. Falta de cuidado e vigilância levou ao erro de manobra que culminou no abarroamento com o rebocador Edivaldo Neto por bombordo, que estava atracado. Quando deu máquinas a ré e ao guinar sua embarcação para bombordo com máquinas a ré, também abarroou com a polpa outra embarcação na localidade. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com fundamento nos artigos 14, alínea A e 15, alínea E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimos senhores, senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, a representação deve ser julgada procedente. Das provas dos autos, temos um laudo de exame pericial, fotografia dos conjuntos, empurrador e balsa, foto das avarias nas balsas, croquis da cinemática do acidente, boletim de informações ambientais e 2 depoimentos colhidos na instrução. E também um outro colhido por diligência requerida pela PEN. Destaco: Manuel Pereira Lima Neto, comandante rebocador HP-7, representado, declarou que no dia do acidente o céu estava claro, o rio estava calmo, quando foram surpreendidos por vento forte que jogou no través de boreste da balsa contra a aleta de bombordo do rebocador Edivaldo Neto. O porto solicitou a retirada da balsa após descarregar 2 veículos para outra posição, que ficaria no porto de Trairi, próximo ao porto da Sanave, que o condutor da embarcação Edivaldo Neto é o senhor Edileudo. Rosionor Viega Pureza, chefe de máquinas, declarou que não estava devidamente armado na função, as condições do tempo eram de chuva forte, águas agitadas e vento forte, mas a visibilidade era boa, não presenciou o acidente. O Edileudo Pinto Vieira, comandante do rebocador Edivaldo Neto, ouvido por diligência requerida pela PEN, declarou que se encontrava no passadiço da sua embarcação, que por ocasião do acidente o vento estava calmo, rio sem correnteza, visibilidade boa e céu claro. Durante a manobra do rebocador HP-7, começou a aproximação ao porto para a atracação, na rampa do porto da Sanave. O bombordo rebocador Edivaldo Neto observou que o rebocador HP-7 estava muito próximo para girar e alertou o tripulante que estava na manobra que iria acontecer o aborramento. E o manobrista respondeu-lhe que não interferisse na manobra deles, e logo em seguida aconteceu o acidente. O condutor, o responsável pelo HP-7 no momento do acidente, é o senhor Manuel, comandante, que para evitar o acidente, o condutor do empurrador HP-7 deveria ter aberto mais o raio de manobra, visto que havia espaço suficiente para executar a manobra. O boletim de informações ambientais registrou que não houve ventos fortes, e o que confirma as declarações do comandante do conjunto que estava atracado. Por todo exposto, com base no conjunto probatório dos autos, deve ser acolhido o termo de representação, responsabilizando o representado por sua conduta imperita e imprudente, cometendo erro de manobra. Na aplicação da pena, além de não ter antecedentes, do acidente resultou apenas danos materiais, seja danos pessoais ou ambientais, é como conclui, excelências. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente da navegação, aborramento envolvendo o rebocador e empurrador Edivaldo Neto,
que estava atracado, e rebocador empurrador HP-7, durante manobra para suspender do porto da Sanave, município de Manaus, Amazonas, com danos materiais, mas sem danos pessoais ou ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, erro de manobra do condutor do rebocador empurrador HP-7. Decisão: julgar o acidente de navegação, tipificado no artigo 14, alinear o borramento como decorrente da imperícia e imprudência do representado, Manuel Pereira Lima, neto, piloto fluvial, comandante rebocador empurrador HP-7, acolhendo os termos de representação da doutor Procuradoria Especial da Marinha, e considerando as circunstâncias e consequências, com foco nos artigos 121, incisos 1 e 7, 124, incisos 1 e 9 e 127, todos da Lei 2.754, condená-lo às penas cumuladas de repreensão e multa de 400 UFIR, isento das custas processuais, em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça requerido em sua defesa. É com votos, excelências. Obrigado. Com votos demais embargadores. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Senhor desembargador relator Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 36.818/2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 400 UFI, isento das custas processuais. Processo número 35.894/2022. Desembargador relator Nelson Cavalcante, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Augusto Guerra Bandeira, proprietário e condutor Revel. Joilde Soares Silva, tripulante Revel, advogada DPU do Rio de Janeiro. Moisés Melo Cordeiro, tripulante Revel. Evaldo Arnizaldo Bonfim, tripulante não habilitado, advogada doutora Lore Santos Soares. Otávio Soares de Almeida, tripulante não habilitado, advogados Dr. José Hugo Dias dos Santos e Dr. Ricardo César Lima de Vasconcelos. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. Esses autos tratam do apresamento de uma embarcação envolvida na prática de crime de tráfico internacional de entorpecentes. Aconteceu em 14 de fevereiro de 2021, a 240 milhas náuticas da costa da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. A embarcação foi esse veleiro chamado Guruçaquete, que é um catamarã com 16,5 metros de comprimento, 8,5 de boca e 14,5 B, inscrita em Angra dos Reis, sobre a propriedade de Fábio Luiz Pignaton, sendo seu proprietário de fato Augusto Guerra Bandeira. Segundo se apurou, está inclusive no auto de prisão em flagrante, que está nas folhas de 119 do inquérito, a Polícia Federal teria recebido uma informação de inteligência proveniente da Agência Anticrime da Inglaterra e dos Estados Unidos que havia uma embarcação brasileira com entorpecentes a bordo a caminho da Europa. Assim, em operação conjunta com o navio patrulha Araguari, a Polícia Federal abordou o catamarã Guruçaquete e encontrou vários sacos impermeáveis em um dos convéis ou convéses? Como é que se escreve isso? Um dos convéses. Deixa eu dizer. Um dos convéses. E aberto um deles, foi constatado que continha embalagens em tabletes e realizado o narcoteste, o mesmo resultou positivo para a cocaína, sendo dada a voz de prisão aos tripulantes. A perícia constatou, então, que nos sacos havia 2.260,5 quilos de cocaína. A embarcação procedente de Salvador contava a bordo com um pescador profissional, Augusto Guerra Bandeira, um marinheiro de... Marinheiro auxiliar de convés, Joilde Soares Silva, outro pescador profissional, Moisés Melo Cordeiro, e o senhor Evaldo Arnizaldo de Bonfim e o senhor Otávio Soares de Almeida. O inquérito da Polícia Federal se encerra assim, abro aspas. As informações coletadas deixam inequívoca a conclusão de que os 5 tripulantes da Guruçaquete estavam promovendo o transporte de uma quantidade extraordinária de entorpecentes para o exterior. Pelo montante apreendido, é válido inferir que essa droga seria destinada ao abastecimento de consumo na Europa. Percebemos, outrossim, que Augusto tinha ascendência sobre os demais tripulantes e que Joildes seria uma espécie de imediato sob seu comando. Além deles, destaca-se que a posição de Otávio, que desde março do ano passado, assim que o veleiro foi adquirido, ele já estava à disposição do grupo criminoso para integrar a tripulação.
Dessa maneira, temos informações suficientes a justificar a promoção da ação penal contra Joilde Soares Silva, Augusto Guerra Bandeira, Moisés Melo Cordeiro, Evaldo Arnizal de Bonfim e Otávio Soares de Almeida, pelo fato de transportarem a bordo uma embarcação de mais de 2 toneladas de cocaína com destino ao exterior, motivo pelo qual incorreram nos crimes previstos nos artigos 33, caput 35 e 40, inciso 1, todos da Lei 11.343 de 2006. A sentença proferida pela juíza federal da 36ª Vara Federal Criminal de Pernambuco consta que, abro aspas, os réus Augusto Guerra Bandeira e Joilde Soares Silva tinham extenso conhecimento da natureza criminosa da conduta, as circunstâncias e condições em que praticado o crime e o comportamento dos réus na fase investigatória e em juízo revelam claramente que Augusto tem vasta experiência no ramo de tráfico de drogas e agia com habitualidade em conluio com terceiros, não possuindo qualquer interesse em identificá-los para as autoridades locais. Joildes, por sua vez, foi revelado como braço direito de Augusto Guerra de Bandeira, auxiliando-o desde a fase da compra do veleiro, com plena consciência do ilícito. Sabiam exatamente como driblar a fiscalização com telefone satélite e falta de uso do sistema de navegação AIS e ocultar os contatos anteriores à apreensão e como se comportar perante autoridades policiais. Sobre suas condutas, pois, incide reprovação social de grau intenso. Continua a sentença. Com relação aos acusados Evaldo Arnizal de Bonfim, Otávio Soares de Almeida e Moisés Melo Cordeiro, havia plena consciência da ilicitude da conduta, realizando-se ato pelo benefício financeiro envolvido. Nesse passo, a reprovabilidade é mediana. Fixou-lhes as penas de 23 anos e 4 meses de reclusão para Augusto Guerra Bandeira, 16 anos e 8 meses de reclusão para Joilde Soares Silva, 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão para Evaldo Arnizal Bonfim, Otávio Soares de Almeida e Moisés Melo Cordeiro. Os 2 primeiros inicialmente em regime fechado e os 3 outros em regime semiaberto, além de multa, perda do veleiro, de todos os equipamentos a bordo, dos celulares, dinheiro apreendido a bordo em favor da União. Bom, com base nessas provas, os peritos da Capitania dos Portos concluíram que a causa determinante do fato na navegação foi a imprudência do condutor e responsável pela guruçaquete, pois transportava material entorpecente em desacordo com a finalidade para a qual a embarcação seria classificada. Essas são as conclusões do perito. O encarregado do inquérito seguiu nesse caminho e indiciou então os 5 tripulantes como responsáveis pelo evento relatado, que foram notificados do resultado do inquérito, mas não apresentaram defesa prévia. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo com o caminhão a PEM, que representou em face então de Augusto, que é o proprietário e condutor do catamarã, e o dos tripulantes Joildes, Moisés, Evaldo e Otávio, com fogo no artigo 15, linhas A, E e F da Lei 2.180/54. Essa representação foi recebida em 10 de maio de 2023. Joildes não pôde ser citado pessoalmente por residir em área de risco, conforme certificou o oficial de diligência da Capitania dos Portos da Bahia. Foi citado então por edital, não contestou, foi declarado revel e para ele foi indicado o curador, mundos cumprido pela DPRJ, que contestou por negativa geral. Os outros 4 foram citados pessoalmente, através da Capitania de Porto Seguro, mas Augusto e Moisés não contestaram, foram declarados também revéis. Otávio Soares de Almeida inicia sua contestação com uma preliminar de prescrição da representação, uma vez que a PEN teria ultrapassado o prazo de 10 dias para apresentar a inicial a partir da data em que receberam o inquérito, a teor do artigo 42. No mérito, afirma que somente teria tido conhecimento do ilícito quando já estava em Salvador, uma vez que embarcara em caravelas, acreditando estar a bordo somente para dar manutenção no veleiro, e que no retorno seria empregado definitivamente, mas a partir de Salvador passou a ser ameaçado e coagido para praticar a ação criminosa. Assim, a responsabilidade pelo fato da navegação teria sido somente de Augusto Guerra de Bandeira e de Joilde Soares Silva, conforme teria decidido o juízo criminal. Pediu para ser exculpado e se declarou hipossuficiente, juntou procuração ao passador de advogado.
E Evaldo Arnisaldo Bonfim, em termos semelhantes, afirmou ser humilde, praticante de pesca artesanal apenas para o próprio sustento e que teria composto a tripulação, pois o informaram que teria que haver 5 tripulantes a bordo, não tendo ele informações prévias acerca do transporte ilícito de que participaria. Apontou a responsabilidade pelo ilícito administrativo a Augusto e pede que, caso condenado, lhe apliquem pena mínima por ser pobre nos termos da lei. Sua defesa é instruída pela procuração passada do advogado que a assina. Quando aberta a instrução, a Procuradoria manifestou-se sobre a preliminar, afirmando que ultrapassagem de prazo constante do artigo 42 não induz preclusão e afirmou, ademais, que não produziria mais provas. Os representados tampouco produziram provas. Em alegações finais, todos reportaram-se às suas peças. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PM, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, extrai-se dos autos que os representados estavam promovendo o transporte de uma quantidade extraordinária de entorpecentes para o exterior. A sentença condenatória prolatada pela Justiça Federal de Pernambuco demonstrou inequivocadamente a materialidade delitiva e a autoria dos representados. Eles tinham, de fato, plena consciência da ilicitude de suas condutas. Condutas reprováveis tanto na esfera penal como na esfera administrativa que ora nos interessa. Portanto, esta Procuradoria entende que os representados atuaram de forma dolosa, empreenderam navegação com tripulação não integralmente habilitada e com o propósito de transportar substância entorpecente, configurando assim inegável situação de risco que merece ser punida por esta Corte. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, alíneas A, E e F da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que o senhor está tendo um déjà vu, né, que esse processo já esteve aqui na pauta antes. Ele foi retirado de pauta porque nós não tínhamos julgado a preliminar. Então, estou trazendo agora o julgamento dessa preliminar para deleite dos senhores. Pois bem, esses autos foram retirados de pauta na data originalmente designada para o julgamento, 31 de julho de 2025, pois os desembargadores dessa primeira turma pediram que esse relator julgasse aquela preliminar suscitada pela defesa de Otávio Soares de Almeida, no sentido que estaria prescrita a pretensão ministerial, uma vez que a acusação fora apresentada além do prazo constante do artigo 42 da Lei 2180/54, matéria já repisada nessa Corte por tantas vezes que merecia já ter resultado em uma súmula. Mas na ausência dessa e ante a insistência dos meus pares, vamos enfrentar devidamente a preliminar. A preliminar foi lavrada nos seguintes termos: da prescrição, prescrição escrita com S. Reza o artigo 42 da Lei 2180/54, que a Procuradoria terá o prazo de 10 dias, contado do dia em que recebeu o inquérito, para oferecer a representação. No caso em tela, o inquérito foi recebido pela Procuradoria no dia 29 de agosto de 2022, vindo a oferecer representação apenas em 15 de setembro de 2022, ou seja, 13 dias depois, constando com isso a prescrição para o prazo de oferecimento da representação. Dessa forma, pugna pela extinção do processo, uma vez que decorreu o prazo legal para oferecimento da representação. A Procuradoria se manifestou pelo afastamento da preliminar nos seguintes termos: a presente promoção tem por escopo impugnar a questão preliminar ao mérito suscitado pelo representado Otávio Soares de Almeida. Em apertado de síntese, o representado sustenta que não teria sido respeitado o prazo para oferecimento da representação, previsto no artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, e que teria ocorrido prescrição. Inicialmente, é importante destacar que a hipótese discutida nos autos é de suposta preclusão e não de prescrição. No entanto, ainda assim, a alegação do defendente não merece acolhimento, isto porque o prazo previsto no artigo 42 da Lei 2180/54 é um prazo impróprio. O processualista Daniel Amorim Assunção Neves, Daniel Amorim Assunção, Manual de Direito Processual Civil, segunda edição, São Paulo, método de 2017, página 71, ao analisar o princípio da instrumentalidade das formas, assevera que, não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo, declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico-processuais programados pela lei.
Logo, conclui-se que a deflagração do processo administrativo, além do prazo fixado, não conduz à preclusão temporal, razão pela qual resta inviabilizada qualquer arguição de ineficácia e inviabilidade. Acrescente-se ainda o fato de a representação ter sido submetida ao criterioso juízo de admissibilidade desse Tribunal Marítimo, que a recebeu à unanimidade, confirmando a presença de todos os requisitos necessários para o prosseguimento regular do presente processo administrativo. Diante do exposto, requer essa Procuradoria, nos termos do artigo 66 da linha A da Lei 2.180/54, por analogia, proferir de espaço saneador para que seja rechaçada de imediata preliminar representada pela defesa. A defesa sustenta, portanto, que o órgão acusador teria perdido o prazo para propor a representação administrativa punitiva previsto no artigo 42 da Lei 2.180/54, razão pela qual estaria configurada a prescrição. Razão não lhe assiste. Eu não sei se o senhor quer abrir ainda a palavra. Na verdade, a gente deu uma atropelada aqui no rito, porque para passar para as conclusões, preliminar... Pois bem, então vamos sanear essa preliminar. A Penha agora então falaria... A Penha quer se manifestar ou vai manter o que estava nas alegações? Aqui. A Procuradoria já se manifestou oportunamente, ela reitera os seus fundamentos, né, de modo que ficou bem claro. Ok, então, por favor. Simplesmente ler novamente. Conclui e dê o voto. Pois bem, razão não assiste à defesa do representado. O prazo previsto no artigo citado para oferecimento da representação pela Procuradoria Especial da Marinha possui natureza imprópria, ou seja, sua inobservância não acarreta a perda do direito a propor a representação. Trata-se de prazo voltado à organização interna da atividade ministerial, cuja inobservância pode gerar apenas responsabilidade funcional ao membro do Parquê do Mar, mas não extingue a pretensão punitiva estatal. Com efeito, assim como no processo penal e no processo civil, ambos utilizados subsidiariamente nos processos julgados nessa corte especializada, também nos processos administrativos punitivos há prazos próprios e impróprios. Sendo próprios aqueles que, se não forem cumpridos, geram consequências processuais, com a perda do direito de praticar o ato, e impróprios, aqueles dirigidos tanto ao órgão acusador, que no caso do Tribunal Marítimo é a Procuradoria Especial da Marinha, como ao próprio julgador. Se o prazo que a lei aponta ao juiz ou para o parquê não for cumprido, não há perda do direito de agir por parte do Estado, podendo resultar, no entanto, responsabilidade funcional ou administrativa. Na Lei 2.180/54, além dos prazos previstos no artigo 42, dirigido à Procuradoria Especial da Marinha, há também o artigo 67, que impõe ao desembargador relator que coloque o processo em pauta em até 10 dias contados do encerramento da fase procedimental de alegações finais. São ambos exemplos de prazos impróprios que, ultrapassados, não afetam o direito de o Estado propor a representação por meio da Procuradoria ou julgar o processo no Colégio de Desembargadores. Sendo assim, rejeito a preliminar de prescrição citada pela defesa, uma vez que o prazo indicado pelo representado, referente ao lapso conferido à Procuradoria Especial da Marinha para oferecimento da representação, possui natureza imprópria, conforme entendimento consolidado da doutrina maritimista, e também, e principalmente, pela jurisprudência estável, sólida, imutável, impenetrável e impermeável do Tribunal Marítimo sobre o tema. Assim, não há falar em extinção pela prescrição, uma vez que o direito de punir do Estado permanece íntegro, inexistindo qualquer causa legal de extinção, rejeitada, portanto, a preliminar, é como eu concluo nesse caso a preliminar, senhor presidente. O voto dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo em relação à preliminar, de acordo com o voto do desembargador relator Nelson Cavalcante. Prossigo? O senhor já concluiu? Não, agora eu tenho que falar o mérito. Né? Eu julguei o senhor não concluiu o mérito, não? Não, o mérito... Porque eu passei a palavra para o senhor, por isso que a gente deu pum, aí desorientou a orientação. Pois bem, o mérito ainda não então vamos falar do mérito. Ok, obrigado, senhor presidente, meus pares. Então, atendido os desejos dos caros pares dessa turma de ver a preliminar expressamente julgada e não apenas desprezada, analisamos finalmente o mérito. A Procuradoria acusou os 5 representados de participarem de uma empreitada ilícita, qual seja, transportar cocaína do Brasil para o exterior, utilizando um barco à vela, e assim eles teriam empregado a embarcação em navegação de alto mar com tripulação irregular, expondo as próprias vidas e os bens embarcados a risco.
Os principais articuladores dessa empresa foram os senhores Augusto Guerra Bandeira, que era o proprietário de fato e condutor do catamarã Guru-Saquete, e Joilde Soares Silva, seu imediato, conforme sentenciou a 36ª Vara Federal Criminal de Pernambuco. Apenas Joildes apresentou contestação por meio de curador especial, depois de ter sido citado por edital e declarado revel, negando genericamente a acusação. Os fatos narrados na inicial estão fortemente provados no inquérito, de forma que as representações propostas contra ambos devem ser julgadas procedentes, ressaltando que foram eles que armaram a embarcação e contrataram os tripulantes, sendo responsáveis não apenas pelo emprego do catamarã em ação criminosa, a linha F do artigo 15 da nossa lei, mas também pela deficiência de equipagem, pela exposição das vidas e fazendas embarcadas a riscos, as linhas A e E do artigo 15. No mesmo sentido, deve ser julgada procedente a representação proposta em face de Moisés Melo Cordeiro, revel, e de Edivaldo Arnizaldo Bonfim e Otávio Soares de Almeida, que contestaram, porém com argumentos incapazes de livrá-los da responsabilidade administrativa a ser imposta por esse tribunal. Eles eram meros tripulantes, como bem posto na peça criminal, de forma que a eles não será imposta pena pelos fatos da navegação constantes dos artigos A e E do artigo 15 da 280 de 54, sendo corresponsáveis somente pelo fato da navegação constante da linha F do mesmo artigo, como concluo, senhor presidente. Uma palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu voto. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores dessa turma, quanto à natureza e extensão dos fatos de navegação, emprego de um veleiro para o transporte de mais de 2 toneladas de cocaína destinados à Europa, tendo o veleiro sido apresado em alto mar em operação conjunta da Polícia Federal e Marinha do Brasil, quando era conduzido por tripulação sem a devida habilitação para aquela empreitada, resultando no perdimento da embarcação de todos os equipamentos de bordo e em bens dos tripulantes. A causa determinante, ação dolosa dos 5 representados. Decisão, rejeitar a preliminar de prescrição citada pela defesa, uma vez que o prazo indicado pelo representado referente ao lapso conferido à Procuradoria Especial da Marinha para oferecimento de representação possui natureza imprópria, conforme entendimento consolidado da doutrina maritimista e também, principalmente, pela jurisprudência estável, sólida, imutável, impenetrável e permeável do Tribunal Marítimo sobre o tema, entendendo que não há que se falar em extinção de punibilidade por prescrição, uma vez que o direito de punir do Estado permanece íntegro, inexistindo qualquer causa legal de extinção. E, no mérito, julgar os fatos na navegação constantes dos artigos das alíneas A e E do artigo 15, como decorrentes do dolo de Augusto Guerra e de Bandeira e de Joilde Soares Silva, e julgar o fato da navegação constante da linha F do mesmo artigo 15 como decorrente do dolo de Augusto Guerra Bandeira, Joilde Soares Silva, Moisés Melo Cordeiro, Evaldo Arnizaldo Bonfim e Otávio Soares de Almeida, aplicando ao representado Augusto Guerra Bandeira, proprietário da embarcação, penas cumuladas de suspensão pelo período de 1 ano e multa no valor de 5.000 FIR. Com fogo no artigo 121, incisos 2 e 7, e 124, 2 e 9, e parágrafo 1º. Ao representado Joilde Soares Silva, penas cumuladas de suspensão pelo período de 1 ano e multa no valor de 500 UFIR. Com fogo em 121 e 124, 2 e 9. E, por fim, a Moisés Melo Cordeiro, Evaldo Arnizaldo Bonfim e Otávio Soares de Almeida, penas de suspensão pelo período de 1 ano e multa de 200 UFIR. Também com a fulcro 121, 2 e 7, 124, 9, todos os artigos citados são da Lei 2.180/54. As custas integralmente devidas pelo representado Augusto Guerra Bandeira. Como voto. Rápido, o senhor foi muito papum. Então, vamos lá. Então, ok, não. Se ela anotou, confio nela. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 35.894 de 2022. Decidiu a primeira turma por unanimidade quanto à preliminar, rejeitar a preliminar suscitada e por unanimidade quanto ao mérito, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado a pena de suspensão por 1 ano, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI. O segundo representado a pena de suspensão de 1 ano, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI.
O terceiro, quarto e quinto representados, a pena de suspensão por 1 ano, cumulativamente com a pena de multa de 200 UFI. Custas integrais ao primeiro representado. Processo número 37.784 de 2024. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Nelson Serrão de Oliveira, proprietário, advogado Dr. Manuel de Jesus Lobato Xavier. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, conste que por volta das 21 horas do dia 9 de abril de 2023, a lancha motor Dona Nádia colidiu com objeto submerso, seguido de naufrágio e queda na água dos passageiros e do tripulante Ozenildo Ferreira Barbosa, marinheiro auxiliar de Convés, quando navegava pelo rio Igarapé-Miri, ocasionando a morte de 3 pessoas, inclusive de Josivalda Ferreira Barbosa, irmã do condutor, em frente à boca do rio Furo Seco, Ilha do Mosqueiro, Praia do Farol, Belém, Pará, com danos materiais e pessoais sem registro de danos ambientais. A lancha tem casco de alumínio, 7 metros de comprimento e era de propriedade de Nelson Serrão de Oliveira. Em inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, foram ouvidas 2 testemunhas. No laudo de exame pericial, que foi indireto, consta que não foi possível avaliar as verdadeiras condições da embarcação, uma vez que se encontrava naufragada. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que o fator humano não contribuiu, mas os fatores material e operacional contribuíram, já que, ausentes os coletes salva-vidas, não havia luz de navegação que estava inoperante, a embarcação não era escrita, ou seja, foi colocada em tráfego sem autorização da autoridade marítima. Além disso, o condutor portava habilitação desatualizada, assim estava vencida. Concluíram que a causa do acidente foi a colisão da embarcação com um objeto submerso que ocasionou seu naufrágio, concluindo que, abro aspas, esse fato foi decorrente da imprudência do condutor que assumiu o risco de colocar a embarcação em tráfego à revelia da autoridade marítima, navegar à noite sem luz de navegação e não possuir a bordo material de salvatagem, colher salva-vidas, para os ocupantes da embarcação, fecho aspas. Na folha 9 consta o croquis que está sendo exibido. O encarregado do inquérito, concordando com os peritos, considerou que fatores de material e operacional contribuíram e concluiu que a causa determinante do acidente foi a colisão da embarcação com objeto submerso, que causou seu naufrágio. Fato este que decorreu da imprudência do condutor, que assumiu o risco de colocar a embarcação em tráfego à revelia da autoridade marítima, navegar à noite sem luz de navegação e não possuir a bordo colete salva-vidas. Apontou como possíveis responsáveis Ozenildo Ferreira Barbosa, condutor da embarcação, e o proprietário, senhor Nelson Serrão de Oliveira. Os indiciados não apresentaram defesas prévias. A doutora Procuradoria representou em face dos indiciados Nelson Serrão de Oliveira, proprietário da embarcação, com foco no artigo 15, a linha E, exposição a risco. Quanto ao condutor, entendeu que deve ser aplicado o artigo 143, combinado com a resolução 50 do Tribunal Marítimo, já que as consequências do fato atingiram, já visto que houve o óbito da sua irmã, Josivalda Ferreira Barbosa, e terá sustentação da representação pela representante da Procuradoria. O representado que não tem condenação apresentou defesa com a tese de ausência de imprudência. A defesa sustentou que ele não agiu com imprudência ao emprestar a sua embarcação ao amigo Ozica, pois o uso da embarcação era familiar e diurno, sem necessidade de registro de luz de navegação. Alegou que desconhecia a habilitação vencida do condutor e não autorizou viagem noturna, nem transporte de passageiros. Requereu, ao final, o arquivamento da representação. Na instrução, a PEN aduziu que se louvava nas partes dos autos. O representado apresentou pedidos, mas deixou de se manifestar, atendendo o despacho para que ele apresentasse a relação das testemunhas e também o pagamento do preparo. Encerrada a instrução, a PEN reiterou os termos de seu exordial e o representado se manifestou reiterando os termos de sua defesa. Relatório, excelências. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente.
Trata-se de fato da navegação envolvendo o emprego de embarcação não inscrita, à noite, sem luzes de navegação e sem colete salva-vidas, no que culminou no óbito de 3 pessoas. Na ocasião, esta Procuradoria não representou pelo naufrágio, por entender que a sua causa determinante não teria sido apurada com a necessária precisão. Entretanto, representou com base no artigo 15, a linha E, em face da evidente exposição a risco cometida pelo senhor Ozenildo ao assumir a condução da embarcação à revelia da autoridade marítima, navegando sem material de salvatagem a bordo e sem luzes de navegação em período noturno. Entretanto, requereu a aplicação do perdão previsto no artigo 143 da Lei 2180 de 54, devido ao óbito de sua irmã, senhora Josivalda Ferreira Barbosa. Por todo exposto, é imperativo asseverar que o senhor Nelson Serrão de Oliveira, proprietário da embarcação Dona Nádia, foi imprudente ao emprestar a embarcação não inscrita, sem colete salva-vidas e com as luzes de navegação inoperantes ao senhor Ozenildo, que estava com o CIR vencida, situação que configurou evidente exposição a risco, materializada no óbito de 3 passageiros. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de... Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, o representado que não tem condenação nesse tribunal apresentou defesa com a tese de ausência de imprudência. Alegou que desconhecia a habilitação vencida do condutor, que não autorizou viagem noturna nem transporte de passageiros, que a embarcação era de uso familiar e diurno, sem necessidade de registro ou luz de navegação. Requereu a improcedência da representação e a produção de prova testemunhal, mas não se manifestou acerca da falta de colete salva-vidas. Na instrução, nenhuma prova adicional foi produzida. Entendo que não pode ser aceita a tese da defesa. Das provas dos autos, temos um laudo de exame pericial, fotos das embarcações, croquis do local do acidente, 2 depoimentos colhidos no inquérito, 3 declarações colhidas na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé, que confirmam o apurado pelos peritos, do qual destaco. Carina Ferreira Moraes compareceu à Delegacia de Polícia para informar o falecimento de sua tia. Em determinado momento da viagem, a embarcação teria colidido com um objeto que estava submerso, vindo a causar seu naufrágio. José Raimundo Gonçalves Gomes alegou que, para informar o desaparecido cunhado, senhor Assis Barbosa, Assis teria embarcado em uma lancha juntamente com outras pessoas e, em determinado momento da viagem, a embarcação teria colidido com algum objeto que estava submerso, vindo a causar o naufrágio. Nelson Serrão de Oliveira, proprietário da embarcação, declarou que no dia do acidente estava sendo conduzido por seu amigo, conhecido pelo apelido de Osica. A embarcação não era inscrita e não possuía material de salvatagem. Segundo informações, a embarcação colidiu com um tronco de árvore no meio do rio. O acidente foi comunicado às autoridades policiais competentes na Delegacia de Polícia e foi instaurado inquérito. Ozenildo Ferreira Barbosa, ao prestar depoimento na delegacia, declarou que estavam a bordo 10 pessoas, que por medo da reação da população pegou uma mototáxi e foi para casa, e que chegou a beber na festa na sede do Parrada, porém no retorno em torno de 2 latas de cerveja. Euzenildo Ferreira Barbosa, marinheiro auxiliar de Convés, condutor da embarcação, pertencente ao senhor Nelson, declarou que por volta das 21 horas, dia 9 de abril de 2023, desatracou com 9 passageiros na lancha Dona Nádia, dando início à viagem para a cidade de Garapé-Miri. Após se afastar do local por alguns metros, a embarcação se chocou com um objeto submerso, levantando a proa, alagando a polpa, provocando emborcamento e afundamento total. 3 pessoas desapareceram, sendo seus corpos encontrados posteriormente. A bordo não havia material de salvatagem. Os de navegação não estavam funcionando e não soube informar em que velocidade estava desenvolvendo. Por todo exposto, excelências, com base no conjunto probatório dos autos, deve ser acolhidos em parte os termos da representação, responsabilizando o representado por sua conduta negligente, pois restou provado que o proprietário da embarcação foi imprudente ao emprestar a embarcação sem colete salva-vidas e com as luzes de navegação inoperantes. O acidente ocorreu às 21 horas, o que configurou evidente exposição a risco, materializado no óbito dos passageiros. Não se trata, no caso, de acusá-lo pela falta de luz de navegação,
porque a embarcação ter ou não luz de navegação não afetaria em nada com relação à colisão. Entendo que da colisão não ficou provado, acima de qualquer dúvida, que teria incorrido porque navegou à noite, até porque colidiu com um objeto submerso. Mas ficou, sem dúvida nenhuma, com todos os depoimentos, até do próprio representado, que não havia material de salvatagem a bordo, do qual nem a sua defesa se defendeu. Na aplicação das penalidades, embora não tenha antecedência desse tribunal, e ter contribuído para esclarecer os fatos, a agravante de óbito de 3 pessoas, 3 preciosas vidas humanas, é como conclui, excelência. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar o seu voto. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão dos acidentes do fato da navegação, colisão com objeto submerso, seguido de naufrágio da lancha Dona Nádia e queda na água dos 10 ocupantes, quando navegava no rio Igarapé-Miri, resultando no óbito de 3 passageiros, com danos materiais e pessoais, mas sem registro de danos ao meio ambiente hídrico. Quanto às causas determinantes, quanto à colisão e naufrágio, não apurados com precisão, e quanto à exposição a risco, negligência do proprietário e do condutor por falta de colete salva-vidas. Decisão. Julgar os acidentes de navegação tipificados no artigo 14, alínea A, colisão e naufrágio, como decorrentes de causa não apurada. E o fato da navegação tipificado no artigo 15, alínea A, exposição a risco, como decorrente de negligência do proprietário e do condutor, acolhendo em parte os termos da representação da douto Procurador Especial da Marinha e constando as circunstâncias, consequências, atenuante e agravante, conforme os artigos 121, inciso 7, 124, inciso 9, 127, 139, inciso 2, e 135, inciso 2, e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei 2.754, aplicar ao representado Nelson Serrão de Oliveira, proprietário da embarcação Dona Nádia, a pena de multa de 1.000 FIR, custos processuais ao representado. Ao condutor Eusenildo Ferreira Barbosa, acolhendo o pedido da douto Procurador Especial da Marinha, aplicar o previsto no artigo 143 da Lei 2.754, combinado com a resolução número 50 do Tribunal Marítimo, arquivando os autos em relação a este, por já ter sido atingido de forma tão grave, devido ao óbito de sua irmã, Josivaldo Ferreira Barbosa, que se torna dispensável qualquer outra sanção. Outras medidas. Com foco no artigo 21 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, enviar cópia do acórdão ao douto Ministério Público do Estado do Pará. Com foco no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 50/2020, enviar cópia do acórdão ao condutor Osenildo Ferreira Barbosa. E com foco no parágrafo único do artigo 33 da Lesta, oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis às infrações da Lesta, da responsabilidade do proprietário, Nelson Serrão de Oliveira. Artigo 16, falta de inscrição da embarcação na capitania. Para o condutor, Osenildo Ferreira Barbosa. Artigo 12, habilitação vencida desde 27 de 10 de 2020. E para ambos, artigo 20, inciso 2, embarcação com luz de navegação inoperante e navegação noturna. É com voto, excelências. Obrigado. Com votos demais desembargadores. De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Nos termos do voto, senhor desembargador relator Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 37.784 de 2024. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente em parte a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de multa de 1.000 FII, custas processuais ao representado. Ao condutor, senhor Zenildo de Oliveira Barbosa, aplicar o artigo 143 e a resolução 50 do Tribunal Marítimo, mandando arquivar os autos em relação a ele. Outras medidas, enviar cópia do acordo ao douto Ministério Público do Estado do Pará e ao condutor, senhor Osenildo de Oliveira Barbosa, e oficiar capitão dos portos da Amazônia Oriental, agente da Autoridade Marítima, as infrações ao Relesta. Processo número 36.821 de 2023. Desembargador relator Júlio Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Ailton Ramos Galdino de Siqueira, arrendatário, advogado DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de avaria de máquinas envolvendo o rebocador Corumbá, propriedade da administração de portos de Maceió,
mas arrendado para a empresa Metropolitana Engenharia e Comércio. Ocorrido dia 22 de março de 2022, por volta de 5 da manhã, próximo à Baía de Barbitonga, município de São Francisco do Sul, com registro de desgaste das amarras na embarcação, sem acidentes pessoais ou poluição hídrica. 2 depoimentos com o documento encostado, está aqui no referido dia. O rebocador estava fundeado nas proximidades do terminal de Santa Catarina, sem tripulação a bordo, quando as amarras do ferro da proa se romperam, fazendo a embarcação derivar em direção ao terminal, chegando a encostar na embarcação Cascudo. Um funcionário verificou a situação, comunicou ao seu supervisor e foi estabelecido para um outro rebocador, o Andrés 6, rebocar o Corumbá até o berço de atracação número 302. Durante o inquérito, na delegacia de São Francisco do Sul, foram ouvidas 2 testemunhas. Foi ouvido o supervisor industrial e o vigia que relatou que a embarcação estava à deriva. Os peritos verificaram que o fator material contribuiu, pois o rebocador estava em mau estado de conservação, em condições de abandono e sem manutenção adequada, e que o fator operacional também contribuiu, pois o rebocador estava sem vigilância. E os documentos do rebocador pertencia à capitania, à administração do Porto de Maceió. Tem um documento dessa capitania, administração do Porto, informando que o rebocador estava arrendado desde 2012, e então essa situação. E o proprietário dessa empresa é o senhor Railton Ramos, que era o responsável então pelo rebocador, arrendatário. O relatório do encarregado do inquérito concluiu que houve a causa determinada do acidente foi a negligência do arrendatário da embarcação devido à falta de manutenção preventiva e abandono da embarcação. Apontou como possível responsável o senhor Railton. A doutora Procuradoria ofereceu representação contra o indiciado com fulcro no artigo 14 bravo. Recebida a representação e citado por edital, o representado foi defendido pela DPU por negativa geral, na instrução nenhuma prova foi reproduzida, e as alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de avaria de máquinas envolvendo o rebocador Corumbá, que já foi de tráfego por tempo indeterminado, portaria da Delegacia da Capitania dos Portos, datada de 1º de setembro de 2020, portanto, anterior à data do acidente. Desse modo, esta Procuradoria entende que o senhor Ailton merece ser responsabilizado na qualidade de arrendatário do Corumbá e também responsável pelo rebocador por sua conduta negligente, pois não havia controle de manutenções de sua embarcação, o que atesta a sua desídia em não providenciar a necessária manutenção preventiva, a qual foi decisiva a consumação do acidente da navegação. A falta de manutenção foi notória diante da retirada de tráfego em razão das péssimas condições que se encontrava o rebocador. Por estas razões, esta Procuradoria reitera o seu pedido de condenação com base no artigo 14, a linha A da Lei 2.180 de 54. Palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Analisando os autos, verifica que o rebocador Corumbá ficou à deriva devido ao rompimento das amarras da proa e estava encostado na embarcação Cascudo, que estava atracada no berço 302 do terminal de Santa Catarina. O rebocador de propriedade da administração de Porto Maceió, mas estava fretado à empresa Metropolitana Engenharia e Comércio, propriedade do representado Railton. O rebocador já havia sido retirado de tráfego desde setembro de 2020. Os depoimentos das 2 testemunhas são uníssonos quanto às amarras estarem deterioradas. Os peritos constataram o desgaste nas amarras que se romperam devido à degradação. Extrai dos autos que as condições meteorológicas eram de tempo bom, mar calmo, e, portanto, não contribuíram para a deriva da embarcação. A defesa do representado pela DPU por negativa geral não foi capaz de afastar a sua responsabilidade pelo evento em questão.
As provas dos autos demonstram a conduta negligente do representado do seu dever de zelar pela efetiva e adequada manutenção dos equipamentos. Observa-se que o representado não providenciou a manutenção necessária e, consequente, teve a ruptura das amarras, provocando deriva da embarcação. A causa determinante foi desgaste de amarras devido à ausência de manutenção. Pelo exposto, deve julgar procedente a representação, responsabilizando o representado, Railton, arrendatário da embarcação. É como eu concluo, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar o seu voto. Senhor presidente, senhores embargadores, quanto à natureza e extensão acidente de navegação, ruptura de amarras do rebocador na Baía de Barbitonga, município de São Francisco do Sul, provocando deriva da embarcação, sem acidentes pessoais ou poluição hídrica. A causa determinante, desgaste de amarra devido à ausência de manutenção. Decisão, julgar o acidente de navegação previsto no artigo 14 bravo, como negligência de Railton Ramos, condenando a pena de multa de 1.000 FIR, de acordo com o artigo 121, inciso 7, 124, inciso 9 e parágrafo 1º da nossa lei, e o pagamento das custas processuais. É como voto, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, senhor desembargador relator Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 36.821 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de multa de 1.000 FII e ao pagamento das custas processuais. Processo número 36.102 de 2022. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Eli Hernandes Lobato Viana, comandante do rebocador, comandante JG, advogada DPU do Rio de Janeiro. Florisvaldo Lobato Pantoja, comandante do rebocador, comandante Caio 2, Revel. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, conste que cerca das 22 horas e 15 minutos, dia 17 de maio de 2021, ocorreu um aborramento envolvendo 2 comboios. O primeiro formado pelo empurrador motor Comandante Caio 2, com a balsa Dona Liliana 2, 2013. E o segundo, o empurrador motor Comandante JG, com as balsas GF Neto e Dona Raimunda 3. Durante navegação no trecho com a ilha Humaitá ao centro, de transição do Furo do Limão para o Furo do Ituquara, na posição estimada de latitude e longitude, ocorrido próximo do Porto de Coraci, município de Belém do Pará, com danos materiais sem registro de danos ao meio ambiente hídrico. O inquérito foi instaurado pela Capitania de Esporte da Amazônia Oriental, ouvidas 5 testemunhas e anexados ao documento de praxe. No laudo de exame pericial, que foi efetuado cerca de 10 meses após o acidente, os peritos consideraram que o aborramento não causou danos à propulsão, à governabilidade dos empurradores, permitindo que eles seguissem viagem até os seus destinos. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que o fator operacional contribuiu na medida em que houve erro de navegação, concluindo que a causa determinante foi a imprudência e negligência dos condutores, que se encontravam em serviço no passadiço, por não observarem as medidas de precaução e segurança e por não aplicarem os meios e ações aptas ou adequadas, prudência e bom senso, deixando de observar as regras de navegação que preconizam o RIPIAN, em especial as regras 5, 7A, 8A e 9A. Nas folhas, consta o croquis do local do acidente, que estão sendo exibidas. O encarregado do inquérito apontou como possível responsável Florivaldo Lobato Pantoja, comandante do empurrador, comandante Caio 2, e Eli Hernandes Lobato Viana, comandante do empurrador, comandante JG. Os indiciados não apresentaram defesas prévias. A doutora Procuradoria requeriu diligências complementares com a elaboração de um croquis com a dinâmica do acidente, que é o terceiro e último croquis, onde apresenta a cinemática das embarcações. Esta aí. Em resposta, a capitania enviou o croquis do acidente. A doutora Procuradoria, então, representou em face de Eli Hernandes Lobato Viana,
comandante empurrador, comandante JG, e Florisvaldo Lobato Pantoja, comandante empurrador, comandante Caio 2, ambos com fogo no artigo 14A, aborramento, e 15E, exposição ao risco, que terá sustentação. O representado Florisvaldo Lobato Pantoja, que não tem condenação neste egresso tribunal, deixou de apresentar defesa, sendo então considerado e declarado rével. O representado Eli Hernandes Lobato Viana, que também não tem condenação neste egresso tribunal, foi citado por edital depois de esgotados outros meios de citação e defendido pela douta Defensoria Pública da União, que apresentou a tese negativa geral e pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requereu a absolvição do representado, mas subsidiariamente a aplicação das circunstâncias atenuantes e eventual substituição da pena por repreensão. Aberta a instrução, a PEN se manifestou que se reportava as provas dos autos, a DPU declarou que não tinha provas a produzir e Florisvaldo deixou de se manifestar. Encerrada a instrução, a PEN e a DPU se manifestaram. Relatório, excelências. Obrigado. Pela professora representante da PEN, procuradora Gabriela Lopes. Senhor presidente, senhores desembargadores, o local do acidente era cartografado e a largura do corredor de navegação era de aproximadamente 500 metros, suficiente para a manobra das embarcações. A navegação na região, como é de conhecimento local, requer atenção dos navegantes pelo fato de o banco de areia estreitar o corredor de navegação. E os comandantes dos comboios ora representados conheciam essa particularidade, pois fizeram uso prévio via rádio para combinar passagem, fizeram contato via rádio para combinar passagem, sabiam então da presença de outras embarcações no local, o que exigia na ocasião o emprego de vigilância adequada e o acerto apropriado da manobra de passagem para evitar uma situação de aproximação excessiva. Por estas razões, esta Procuradoria entende que os comandantes do rebocador, comandante Caio 2, e do rebocador comandante JG foram imperitos e negligentes, incorrendo em erro de manobra, pois estando ambos os comboios com seus equipamentos de navegação funcionando, GPS, radar, navegando dentro do canal estreito, via de acesso, com tempo bom, sem chuva, permitiram uma aproximação excessiva que resultou no abarroamento entre os comboios, descumprindo as regras 5, 7, alfa, delta, 8 alfa e 9 alfa do RIPIAN, combinado com o item 11.1 bravo da norma 202 DPC. Por estas razões, da Norman 202 DPC. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base nos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E, da Lei 2.180, de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, das provas dos autos temos um laudo de exame pericial, que foi indireto e realizado 10 meses depois do acidente, juntando o croquis do local do acidente. O acidente, fazendo a síntese, ocorreu em uma curva acentuada, na qual os condutores não tinham a visão do outro comboio com muita antecedência, no visual, mas poderiam ter sido adquiridos por radar. Se avistando mutuamente, já na curva e próximo um do outro, demonstrando falha nas comunicações, não utilização adequada do radar, erro de navegação por não programarem o local da passagem, com agravamento de mudança na combinação muito em cima da curva, o que comprometeu ainda mais a passagem segura, principalmente por serem comboios que naturalmente já têm dificuldade de manobra e de mudar rumo rapidamente. Do que consta o ponto de contato de aborramento foi o costado da popa por bombordo da balsa Dona Raimunda 3 contra a balsa Dona Liliana 2, 2013, segunda balsa desse comboio, causando-lhe um rasgo no costado a bombordo, o que demonstra que ambos se aborroaram enquanto guinavam para a Borecha, porém de modo tardio. Consta também a requerimento da PEN um croquis, que está sendo exibido, da cinemática que confirma os depoimentos, do qual destaco. Valdir Ferreira, chefe de máquinas do comboio, comandante Caio 2, declarou que estavam com as luzes acesas e que antes do acidente o comandante manobrou com a embarcação para a Borecha a fim de evitar o aborramento. Florisvaldo, comandante do empurrador Caio 2, declarou que recebeu chamada VHF pelo canal 16 do comboio do empurrador comandante JG,
solicitaram combinação de manobras de cruzarem rumos opostos, uma vez que eles estavam subindo o rio, enquanto o depoente estava conduzindo seu comboio rio abaixo, a meio rio. A manobra combinada e concordada por ambos foi Boreste com Boreste. Cerca de 7 minutos após o primeiro contato, houve uma nova chamada do outro comboio, solicitando uma nova combinação de manobra, sob alegação de dificuldade de governo. A nova manobra acordada seria bombordo com bombordo. O depoente fez então mudança de segmento, indo para sua margem de Boreste para completar a segunda manobra combinada, que estava conduzindo a 7 nós. Percebeu, contudo, que o outro comboio envolvido não tinha a mesma facilidade de manobra. Zigue-zagueava pelo rio, quando bruscamente veio com segmento para o seu comboio, na direção oposta ao que havia sido combinado na segunda chamada. Realizou várias tentativas de comunicação via rádio para alertá-lo de possível aborramento, mas não obteve êxito. Realizou manobra de desligamento das máquinas a fim de diminuir o segmento. Valdir Leonel, comandante marinheiro auxiliar fluvial do empurrador comandante JG, relatou que estava com o comandante e que foi combinada a manobra pelos comandantes do comboio. Por último, a manobra seria bombordo com bombordo. Quando foi combinada a manobra, os comboios não se avistavam, devido à volta fechada. Eli Hernandes Lobato Viana, primeiro representado, comandante do comboio JG, do rebocador JG, relatou que foi combinada a manobra bombordo com bombordo, que estava navegando na margem direita do Furo do Limão, já saindo para o Rio Amazonas, e identificou o outro comboio vindo exatamente encostado na margem esquerda da sua, já saindo do Rio Amazonas, entrando no Furo do Limão. Percebeu que o outro comboio se aproximou perigosamente do comboio, atravessando exatamente de uma margem para outra, atingindo a popa da segunda balsa do seu comboio, a bombordo, com a popa da balsa do outro comboio, o lado de bombordo dele. Fernando Silva Souza confirmou que a manobra havia sido combinada bombordo com bombordo e que o depoente alinhou o comboio começou a entrar com volta. Eis que, em dado momento, o depoente manteve sua posição. Todo exposto, com base no conjunto probatório dos autos, deve ser acolhido em termos da representação, responsabilizando ambos comandantes por erro de navegação e de manobra, por descumprirem regras básicas de RIPIAM, em especial regra 5, vigilância, 7, risco de aborramento, 8, manobra para evitar o aborramento e 9, canais estreitos. Essa situação, inclusive a previsão clara no RIPIAM, que não deve ser... quando a embarcação está combinando, né, tem que ter muita atenção, porque nesse caso especificamente, quem está vindo, digamos, do Furo de Limão, né, está avistando a outra por bombordo. Ele combinou passar Boreste com Boreste. Mesmo passando Boreste com Boreste, a pessoa que está vindo aqui do furo maior por bombordo, ele vai ter que guinar para Boreste, para poder pegar o eixo do rio, enquanto o outro tem que guinar para bombordo para pegar o eixo do rio. Essa situação, se não for bem combinada, dá a impressão que os dois não estão cumprindo aquilo que está sendo combinado. Porque, primeiro, Boreste com Boreste não seria o adequado, mas há previsão disso, inclusive nas regras do RIPIAM e principalmente na regra interna brasileira, que diz que quem está descendo, né, quem está subindo tem a facilidade do rio, né, de navegar, e quem está descendo pode escolher a margem que ele quer passar, né? Então ele escolheu Boreste com Boreste, que não é o mais adequado. Quando chegou perto e viu o outro, ele não, muda para bombordo com bombordo. Perdão. Isso, para bombordo com bombordo. Só quando vai mudar bombordo com bombordo, numa situação dessa, ele está vendo outra embarcação vindo em cima. Então há aquela dúvida. Então o erro já começou de escolher o lugar errado para fazer a passagem. Local em curva, fazer passagem, embora a área seja larga, agrega todos esses riscos. Então, em função das circunstâncias, entendo na aplicação das penas, além de não ter antecedentes, com seus depoimentos ajudarem a esclarecer os fatos do acidente e que resultou apenas de danos materiais, sem registro de danos pessoais nem ambientais, como conclui, excelências. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor
Desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar o seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente da navegação, abarroamento envolvendo os comboios formados pelo empurrador motor Comandante Caio 2, com a balsa Dona Liliana 2, 2013, e o empurrador motor Comandante JG com as balsas GF Neto e Dona Raimunda 3, durante navegação no trevo, com a ilha Humaitá ao centro, de transição entre o Furo do Limão e o Furo do Ituquara, próximo ao porto de Itaquaraci, município de Belém do Pará, com danos materiais, mas sem danos ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, erro de navegação e de manobra por descumprimento das regras do RIPIAM. Decisão: julgar o acidente de navegação, de ficar no artigo 14, a linha A, aborramento, como decorrente de imperícia e imprudência dos representados. Eli Hernandes Lobato Viana, comandante do comboio do empurrador comandante JG, e Florisvaldo Lobato Pantoja, comandante do comboio EM, comandante Caio 2, acolhendo os termos da representação da douta Procuradoria Especial da Marinha. E considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, conforme os artigos 121, incisos 1 e 7, 124, incisos 1 e 9, 127 e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei 2.754, condená-los às penas cumuladas de repreensão e multa de 300 UFIR, custas processuais igualmente divididas, mas isentando de custos o primeiro representado, Eli Hernandes Lobato Viana, em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça de sua defesa patrocinada pela douta Defensoria Pública da União. É com votos, excelências. O primeiro, né? Okay. Com votos dos demais desembargadores, então decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto, senhor desembargador relator Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 36.102 de 2022. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 300 UFI, custas processuais igualmente divididas, isentando o primeiro representado. Processo número 38.555 de 2025. Desembargador relator Nelson Cavalcante, com pedido de arquivamento da Procuradoria Especial da Marinha. Estava com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Esses autos só estão vindo ao plenário porque para cumprir a nossa lei e nosso regimento interno, porque é um pedido de arquivamento por incompetência do tribunal. Os autos tratam de um ato de pirataria praticado contra um navio mercante estrangeiro no dia 17 de maio de 2024, durante navegação entre o porto de Luga, na Rússia, e o porto de Santos, tendo por consequência subtração de pertences pessoais e avarias em materiais e equipamentos do passadiço. Isso envolve o navio Fidan, de bandeira turca, que... Deixa eu ver aqui. Bom, segundo consta dos autos, durante a navegação na área oceânica de Cabo Verde, durante a travessia, então, para o Porto de Santos, o imediato Dimitrash Ruslan foi surpreendido no passadiço por um grupo de 10 indivíduos armados que se dirigiram aos camarotes, renderam os tripulantes que tiveram seus pertences subtraídos. Eles cortaram ainda os cabos elétricos e ópticos do radar, VHF, VSAT, GPS, avariaram parcialmente o sistema de comunicação do passadiço e lançaram ao mar o VDR, bandalho e o diário de navegação. A tripulação foi mantida na sala de reuniões enquanto os miliantes exploravam o navio. Outro mercante se aproximou e os mesmos informaram que a intenção era roubar a carga através de operação chip-to-chip. Mas ao descobrir que se tratava de nafta, desistiram da manobra por avaliar que a carga não era valiosa, no momento que os tripulantes foram conduzidos ao compartimento de máquinas até o desembarque dos invasores. Durante o inquérito foi ouvido apenas o comandante, que narrou os fatos conforme acabei de narrar aos senhores. O encarregado do inquérito concluiu que o fato se deu por dolo dos piratas que saquearam a embarcação, não sendo possível apontar responsáveis, uma vez que esses fatos ocorreram em águas internacionais. Os autos vieram ao Tribunal Marítimo e havia a PEN, que pediu arquivamento dos autos. Eu vou ler o pedido de arquivamento. Gente que não tem necessidade, talvez, nem de passar a palavra PEN.
por entender que a invasão do grupo armado por roubo de carga ocorreu fora das águas jurisdicionais brasileiras, envolveu uma embarcação estrangeira com tripulação também estrangeira, razão pela qual afirmou falecer competência ao Tribunal Marítimo, nos termos do artigo 10, alíneas A até M da Lei 2.180/54. E, considerando que o pedido de arquivamento se fundamenta na alegação de incompetência da Corte, a Procuradoria pediu também que a apreciação dessa matéria fosse feita pelo Tribunal, de acordo com o artigo 51 da Lei 280 e 66 e 67 do Regimento Interno. Foi publicado nota de arquivamento de 27 de agosto de 2025, o prazo correu até 26 de outubro de 2025 sem manifestações, conforme certificado nos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Conclusão. Pois bem, trata-se então de um ataque pirata ocorrido em águas internacionais contra um navio de bandeira estrangeira, distante, portanto, dos limites geográficos e políticos da jurisdição desse tribunal. Por tal razão, devem os presentes autos ser arquivados, pois, conforme bem pontuado pela PEN em sua inicial, os fatos que deram razão para a abertura do presente inquérito se deram fora de águas sobre nossa jurisdição, como concluo. Obrigado, com voto os demais. Peço palavra, excelência. Pode falar. Em discussão, né? Em discussão. Só um detalhe. A nossa lei, ela fala, né? Quando a Procuradoria opinar pela incompetência, o processo será concluído o relator que o apresentará ao tribunal. Eu entendo que esse aqui é o típico caso que já pode entrar naquela nossa situação de que entre no plenário virtual. Porque está sendo apresentado ao tribunal, está sendo feito o julgamento, não tem necessidade especificamente de trazer para cá. Então, podemos até levar isso para a Comissão de Jurisprudência, né? Que nesse caso seria mais um caso incluir naquele plenário virtual. Tende completamente o que prevê a norma. Acompanho Vossa Excelência. Raro, né? Raríssimo esse caso. Nesses 15 anos, primeira ou segunda vez. De minha relatoria, a primeira vez. Mas... É o caso específico de um grupo armado. Normalmente, esses são piratas, sim, porque provavelmente estava no alto mar, né? Estava em alto mar e Isso, pretendiam então saquear a carga, né? Pirataria. Pirataria clássica mesmo. Clássica. Né? Eu acho que é mais abrangente, né? Não é só o caso de pirataria. Outros casos de arquivamentos, em vez de... E pela incompetência do tribunal? Competência. O tribunal não é incompetente. Perguntar o procurador, o diretor, você acha que o tribunal é incompetente? Mas, em particular, eu gostei de ouvir a história de um dos casos que a gente pode classificar como não missão aqui do tribunal. Oportuno. Também. É verdade. De qualquer forma, estaria sendo apresentado ao tribunal. E nós estaríamos julgando como a gente faz julgamento. Por exemplo, os casos que nós tivemos de revel, analisados um por um, para ver se eu concordo ou não com o relator. Né? Nos julgamentos foi assim que aconteceu. E esse também seria, ele entraria num julgamento, da mesma forma, julgar a posição da PEN de entender que o tribunal é incompetente. Que é uma questão basicamente jurídica. Né? Aqui a gente não está nem falando mérito aqui. É só não ter a necessidade de trazer então, fisicamente. Assim, vou divergir um pouquinho do desembargador Ladeiras, porque eu achei oportuno a colocação, porque é tão raro isso acontecer, e vai criando... É uma maneira de divulgar, que o tribunal não julga isso. Exato. Ou poderia chegar e chamar... Não, peraí, gente, é competente. Um tripulante brasileiro, alguma coisa do gênero. Achei oportuno. É raro isso acontecer. Pela raridade, você acha que vale a pena trazer para o plenário? Mas isso também não vai entrar no voto. Não, sem dúvida. Nossa. Por favor, divulgue o voto, desembargador. Obrigado, senhor presidente. Então, quanto à natureza e extensão do fato na navegação, tentativa de pirataria praticada contra navio mercante estrangeiro enquanto navegada por águas internacionais com danos materiais. Causa determinante, ação dolosa de piratas não identificados. Decisão, arquivar os autos conforme pedido pela PEN.
na forma da Resolução 53/2020, por faltar competência para o Tribunal Marítimo julgar os fatos de navegação originados de ato de pirataria, uma vez que a embarcação estrangeira se encontrava fora de água sob jurisdição brasileira. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 38.555 de 2025. Decidiu a primeira turma por unanimidade arquivar os autos, pois os fatos que ocorreram, falta a competência do Tribunal Marítimo para julgá-lo, pois os fatos ocorreram fora da jurisdição do TM. Processo que será arquivado nos termos do artigo 69, parágrafo 1º do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo número 38.907 de 2025. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos nos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicadas no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Obrigado, senhora secretária, pela condução da pauta. Palavra aberta? Não, então tivemos algumas alterações aí no nosso calendário de sessão. E nos vemos dia 26 de março. E na virtual a gente está se vendo toda hora aí, né? Semana a gente está se vendo bem na virtual aí. Não é isso? Ok. Não havendo mais comentários, declaro encerrada a sessão do dia 19 de março.